Sim, senhoras e senhores, mais uma macacada reunida, dessa vez com essa macacada que já está na tela, reunidíssima para mais um papo. Eu queria começar o papo dizendo o seguinte: em 1982, talvez 3, estava lá com meus 12 anos, eu dei o meu primeiro beijo numa menina muito bonita. Ela trabalhava tomando conta da minha sobrinha, não, da minha prima, que é muito menor que eu acho que é minha sobrinha, mas ela é prima. Pois é, dei meu primeiro beijo. Ai, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu tomava conta da criança e eu beijava aquela mulher. Eu beijava aquela mulher e tomava conta daquela criança. Até o dia que ela falou para mim: olha, eu não posso aparecer com você porque eu sou casada. Eu tenho um rolo. Ela falou: eu tenho um rolo. E eu tinha 12 anos, 13, entrando na adolescência. Ela é uma mulher mais velha, devia ter uns 27, fiquei apaixonado por aquela mulher. Foi a primeira vez que eu ouvi o termo amizade colorida. Ela falou: não, não, a gente tem um lance. Eu falei: mas e a gente? Ela falou: não, a gente é amizade colorida. Bom, de lá para cá, eu vim tentando descobrir o que é amizade colorida, se esse tipo de relacionamento dá certo, se não dá certo. E para debater esse assunto, para tentar ouvir experiências que doam, como essa me dói até hoje, esse trauma que eu tenho, é que eu trouxe Dani Wills, Não, Dani Wills. Daniel Wills, que entende muito da mente humana, que é um cara que vive dando conselhos para pessoas. Trouxe também a Dani Duff, que é uma pessoa que não entende nada de relacionamento. Entendo sim. Mas que acabou de afirmar que entende sim. E trouxe também o John, que se chama Jonathan, e não dá para confiar numa pessoa que se chama Jonathan e abrevia o nome para John, que é um nome totalmente internacional. Por isso não dá para confiar em ninguém nesse elenco, mas é com esse elenco que nós vamos tocar a vida. Macacada Reunida está no ar para nossa alegria. Gente, quem de vocês já teve aí amizade colorida? O que vocês acham desse tipo de relacionamento? Fala para papai. Essa sua amizade colorida aí, a amizade colorida que você contou aí não era amizade colorida, né? Não era? Amizade colorida para mim é outra coisa. O que é amizade colorida? Então, a mulher estava traindo o tema primeiro. Vamos lá. Definir o que é amizade colorida e, segundo Dani Duff, na minha época, a amizade colorida é tipo ser amiga, né? E aí você dá uns beijinhos de vez em quando, tarará. E também é uma amizade que não é nem um relacionamento e nem só uma amizade colorida. Mas o que a moça fez com você não foi uma amizade colorida, na minha opinião. É o quê? Ela traiu o marido, gente. Ela traiu o marido. Você não era um amigo colorido, você era um ficante amante, dela. Amante colorido. Ué. Não, então o amante não pode ser a amizade colorida da pessoa. Não é amigo, amante é inimigo. Não, amizade colorida não é quando a gente você tem você está solteiro e aí tem uma amiga que está solteira, aí um dia você sai e tal, vocês bebem, não sei o quê, dá um beijo, faz alguma coisa. Isso é amizade colorida. Para mim é isso. Certo, rapazes, ou não? Não, faz todo sentido, concordo. Eu estou comendo castanha, mas ela tem uma amizade, ela tem um relacionamento com o marido, que é um relacionamento, sei lá, marital, e ela pode ter amizade colorida com umas 2, 3 pessoas, dependendo de como ela leva a vida. A amizade colorida tem necessariamente que ser feita praticada por uma pessoa solteira, por pessoas solteiras. Para mim é. Caramba, hein? É porque hoje tem outro nome, né? Eles chamam de outro nome, Dani. Eles chamam de pau amigo, né? O pepeca amiga. Isso é a denominação de hoje. Então não é nem mais amizade, ou seja, que tem algum tipo de vínculo de admiração entre uma pessoa e outra. Hoje é exclusivamente para esses fins, né? Tem outro nome. Essa amizade colorida, isso é na década de 90, cara. Então, mas aí quando nenhum lado era comprometido, é isso que eu estou querendo dizer. Porque aí você, não estou fazendo nada hoje, estou de bobeira, vou ligar para o meu amigo colorido, vou dar uma volta, vou dar um beijo, entendeu? E eu acho que era isso. O conceito de amizade colorida era um conceito mais leve, mais purinho mesmo, uma coisinha Exatamente. Só que esse colorido aí tem muitos tons, né? E aí que entra a grande questão, de que cor a gente está falando, né? Então, assim, essa coisinha da gente ter uma pessoa que vem para assistir Netflix e acaba dando um beijinho, qual é a cor disso? E se a pessoa for comprometida, que cor é essa? Então, assim, eu acho que de colorido, no final das contas, não tem nada, até porque se é um amigo colorido, pode ter certeza, em algum momento esse tom aí vai ficar bizarro, vai ficar um tom aí
blurry que a gente não vai conseguir entender mais o que é o que. Alguém vai sair machucado. Eu acho difícil uma amizade colorida acabar bem. Nunca vi até hoje. Depende dos acordos, Dani. Depende dos acordos. Depende. Você já viu se sentar e dar certo? Eu acho que se tiver o acordo, né, entre as partes, eu acho que o que a Dani disse no início é o que é o melhor dos mundos, Dani, né? Que ambos estejam solteiros, porque aí a gente envolve mais gente, né? Vai ficar 7 cores do arco-íris aí, cara. E pode ficar complicado, né? Então, acho que tendo acordo, né? E todos sabendo qual é a sua função naquela composição, eu acho que acho que pode mas funcionar. também não dá para estender muito, né? Eu acho que é uma coisa assim, de tem momento. Tempo? Gente, raciocina aqui, presta atenção. Você tem uma coisa que é de repente, é um amigo, deu um beijo, fez alguma coisa, ok. Aí você vai estendendo isso, a chance de um dos lados conhecer alguém e se comprometer de verdade, igual o Daniel falou, e o outro lado machucar, ou então tentar manter essa amizade colorida depois que um dos dois firmou em algum relacionamento, aí vai ficando chato, né? Não, mas olha só, a gente acaba bem, difícil acabar bem. A gente está delimitando a coisa e levando até para acabar bem ou não acabar bem, o bem que isso faz para a pessoa ou não. Mas eu acho que a discussão pode ser mais ampla, porque acho que existe até a amizade colorida unilateral. Por exemplo, eu conheço um casal que eles têm amizade colorida, a pessoa vai e namora, arrumei a namorada, ela para de ficar com esse cara, entendeu? O cara está ali, de boa. Ela acaba o namoro dela. É o step. Não, é uma amizade, os caras são amigos, vê cinema, vê tudo junto. Aí, amigo, não sei o que, quase uma coisa assim meio, sabe, de ui, ai, oi, ai, com quem que eu vou ficar? Você não acredita que não sei o quê. Mas a despedida é com beijo de língua e, de vez em quando, rola sexo. Nós estamos num mundo, nós estamos em 2021, se eu não me engano, o ano que não aconteceu, e as pessoas têm muitos formatos de comunicação. Então, eu acho que a gente falar se é certo, se é errado, é uma missão. Não, a questão não é se é certo ou se é errado. A questão é que, cara, esse step aí que você falou, do cara tá sempre lá quando ela termina o namoro. Cara, por que ela termina tantos namoros? Eu acho que os vínculos que a gente vai estabelecendo vão diluindo a possibilidade da gente realmente se fixar em outro. Então, isso aí que você contou, para mim, A mais B igual a C. Tá clara a fórmula disso aí. Não, inclusive, ele também namora. Ele também namora. Sim, ok. Quando ele está namorando, quando termina, não fica. A coisa acontece quando os dois, a condição sine qua non, como diz, é quando os dois estão na mesma órbita da solteirice. Aí os dois... Para mim, isso aí não existe, Marrom. Isso aí que você falou, isso aí que eles estão falando que vivem e declaram que vivem, para mim... Não, então, mas para você não existir e, de fato, existir, existe uma coluna, um buraco, um vazio existencial grande. Existe um buraco gigantesco. Porque para você não existe, mas eu estou te testemunhando que existe pessoas que vivem felizes, e a gente não tem esse medidor de felicidade, né? Essa provocação que eu quero fazer, porque a gente se taxa... eu acho que as pessoas se perdem nisso aí, gente. Eu acho que se perdem. A provocação é válida, mas ela morre na praia, não vai longe, não. Essa provocação é só você começar a tentar fazer para você mesmo ver onde você vai acabar. Você vai acabar no divórcio, Marrom. Então vamos acabar o programa. Você não faça, por favor, Marrom. Vamos acabar o programa aqui, porque é o seguinte, se é um programa para a gente debater possibilidades, e o Daniel, que conhece a mente humana melhor que eu, melhor do que é um profissional disso, diz que essa possibilidade não existe, gente feliz, gente sendo feliz assim. Vamos para o próximo tema. Vamos falar de bola de gude. Antes do próximo tema, eu queria salientar uma coisa. O seu primeiro beijo de amizade colorida foi no ano que eu nasci, cara. Foi. Meu Deus do céu, cara. No ano que eu nasci, você já estava... Então não sou eu que entendo. Você entende mais do que eu. Não. A Renata já foi sua amiga colorida em algum momento? Eu que sou o mais velho aqui, estou percebendo a possibilidade, talvez por ter filhos jovens, por ter uma juventude frequentando minha sala, estou vendo a coisa acontecer na minha frente, entendeu? E aí vocês são mais jovens, estão encaretados a ponto de falar, não, isso não existe, isso não é possível. Então, quando o Lulu Santos diz, consideramos justa toda forma de amor, o poeta está mentindo? Não, fala aí, já falei para cá, daqui a pouco eu falo. Eu acho que o Daniel está falando sobre a forma que ele concebe isso, que no coração dele é inconcebível. Ele é alguém que entende os próprios limites dele
e alguém também que conheceu provavelmente alguns casos dessa situação. Mas não dá para ser extremamente generalista, por mais que a gente acaba sendo generalista aqui, porque a gente está entre 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas ou 2 pessoas que já tiveram, que já entenderam, que já falaram, que já debateram sobre isso. Então, não dá para ser extremamente generalista. Pode ser que funcione para esse casal que você está falando, entendeu, Mal? Então vamos para mas a gente, quando a gente se conhece, a gente sabe que talvez para a gente não funcione, para a gente não dê, né? Não caiba na nossa concepção. Eu acho assim, como religioso, né? Parou. Deixa eu te perguntar. Como pastor, religioso não, como pastor. Você é um pastor, você também aconselha a gente, assim como o Daniel. Sim. O Daniel tem um tipo de aconselhamento, você tem um outro tipo de aconselhamento. Se chega um casal lá falando, não, vocês são que a gente é brother, a gente dá uns beijos na boca, faz um sexo de vez em quando, toma um vinho, come uma castanha, como quem vai na esquina. Que tipo de conselho é dado a esse adolescente, por exemplo? Porque quando o cara também é barbado, formado, o cara já viveu o suficiente para escolher suas tretas e seus caminhos. Mas você, John, como é que você aconselha? A igreja ela não é a ferramenta que transforma esses ditames em costumes, né? Não é a gente que vai debater sobre isso, é o indivíduo. Mas quando é um adolescente, um jovem que está nessa situação, a gente tenta ter cuidado, né? E priorizar o cuidado que tenha um com o outro, né? Respeitando os limites um do outro e que haja uma conversa entre um e outro. Mas a gente não está para ser o fiscalizador disso. Eu sei que pode dar muita merda, como o Daniel supõe e diz, e eu acredito e concordo com ele, mas eu acho que quem vê esses limites, o Marrom, é a própria pessoa. Eu acho que um adolescente ele não é inconsequente ao nível de não saber os próprios limites. Talvez ele não conheça tanto os seus limites como eu, na minha idade, você na sua, que está desde 1982, né, no caminho da... Obrigado por sempre lembrar que em 82 eu já tinha 12 anos. Né? Mas, assim, o sujeito ele precisa entender que alguma coisa ele sabe sobre si. Ele sabe que ele sofre, ele sabe que há dores que ele consegue suportar e há dores que são bem doloridas, que às vezes ele vai precisar de uma ajuda. Ele entende alguns limites pessoais. Então, eu acho que isso não é da legislação da igreja, isso é da legislação ou de um profissional, como o Daniel, ou como um outro psicólogo, uma psicóloga. Eu acho que esse campo em que a gente entra nessa quadra de suposições completamente generalizado, não dá para a gente transitar, porque eu acho que pode ser que o indivíduo encontre um espaço de conforto nisso. Ah, mas é a maioria? Acredito que não. Eu acredito que dê muito mais merda do que a solução dentro dessa situação. Mas eu acredito que acho que é uma questão de avaliação pessoal. Caso seja adulto, meu irmão, se vira, né? Ah, mas alguém vai se magoar. Vai. O mundo é feito de espinhos e é inevitável que, se não com isso, com outra coisa vai acontecer. A questão é que é a responsabilidade do sujeito. Quando são adolescentes e estão nesse processo, ou jovens, muito jovens, que não experimentaram muita coisa ainda, eu acho que é importante você conscientizar dos problemas que podem acontecer dessa situação se desenrolar de uma maneira em que alguém saia ferido e chore por conta disso, e sofra por causa disso, e tenha dores por conta disso. Lembrando, como diz meu pastor, né, o sofrimento, mano, você pode evitar, mesmo que a dor seja tópica, vai doer, mas você pode evitar o sofrimento. Podendo evitar o sofrimento, que você evite. Conversando, trocando ideias, chegando em acordos. Mas não dá para levar ao extremo da generalização, dizer que nunca vai funcionar. Porque, por exemplo, você deu um exemplo que está funcionando. Eu comecei a entender que era possível a amizade colorida, possível no sentido de existir, naquela musiquinha, né? Pera, uva, maçã, salada, diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista. Então assim, qual é a fruta que você vai escolher? Qual é o tipo de relação que você vai se meter? Qual é o nível de acordo que você vai assinar? Só diz respeito a uma coisa. Qual é o risco que você está disposto a fazer gestão? Não diz respeito a mais nada. Ninguém está falando certo ou errado. A gente só está falando aqui de risco. Qual é a gestão do risco que você está disposto a fazer gestão? Exatamente. Só isso. Então, aqui ninguém nunca transou com amigo, só com inimigo. Não, com amigo, não. Com amigo, o John tá livre. Eu falo por experiência própria. Já tentei amizade colorida, já tentei. E em mim não deu certo e em muitos outros não dá certo e eu atendo muita gente tentando. E a última vez que eu tentei faz tempo, viu? Faz muito tempo. E comecei depois da manhã faz 2 dias. Comecei realmente a estudar um pouco as possibilidades disso aí.
e fui vendo que era uma grande desculpa para a gente sofrer menos. E aí é um outro assunto, que talvez não seja o caso aqui, aprofundar isso aí. Fugir de compromisso, né? Dani, você já teve uma amizade colorida, Dani Duffi? Eu já tive. Conta Assim, pra gente. Tive uma amizade colorida, eu me envolvi com um amigo uma época e depois a gente namorou e não deu certo. Então, assim, a amizade colorida é diferente de você estar disposto a um relacionamento aberto, né? Para mim é completamente diferente. A amizade colorida é isso, de você se envolver com alguém que é amigo, dar um beijo de vez em quando, fazer alguma coisa e tal, mas não falar, então vamos, você também, o outro também, ter uma relação assim. Mas não deu certo, não deu. Mas não deu certo o namoro. Amizade. Mas não deu certo o namoro. Não foi o namoro que estragou tudo? Não, acabou a amizade, acabou tudo. Ah, você nem é amiga mais? Caramba! Não. Então, mas não foi o namoro. Agora é uma inimizade colorida agora. Não virou inimizade, mas assim, como qualquer outro ex-namorado, não tem contato, não tem acesso, nada. Mas não foi o namoro que estragou tudo? Talvez se tivesse continuado na amizade colorida, não estaria agora vendo a Dani trazendo... Não, talvez se continuasse na amizade, entendeu? Mas também estavam os dois solteiros, então assim, não tem muita regra, né? A regra é só se você aceita um relacionamento aberto ou se você não aceita. Eu, no caso, não aceito. Olha, não acho. Cada vez mais eu estou vendo a beleza no monocromático, sacou? Cada vez mais eu estou vendo a beleza numa cor só. Não tenho essa... eu cada vez mais estou vendo eu perder a ansiedade dessa necessidade de descobrir sempre uma coisa nova, uma cor diferente, um tom um pouquinho mais assim. Eu estou, graças a Deus, eu estou apacentando, aquietando a minha alma nesse sentido. Você acha que é vício do tempo, Dani? Que essa parada é um vício do tempo, do nosso tempo? Não. Eu acho que o tempo não faz nada com a gente. O tempo só piora se a gente ficar parado. O tempo só deixa a gente mais estagnado. O que muda, eu acho que é a nossa decisão no tempo. São as escolhas que a gente faz nesse tempo. Essa história de deixa a vida me levar, vou te falar, não está com nada. Essa musiquinha Deixa a Vida Me Levar é um negócio mal do século. Não, a gente tem que decidir tomar escolhas assim bem responsáveis mesmo pela nossa alma, porque a gente vai entrando em coisinhas que são bonitinhas e coloridas e fofinhas, a gente vai entrando, é moderninho, e quando a gente vê, a gente já tomou lá naquele lugar bem gostoso e bem colorido. Pois é, mas como descobrir... A gente tem duas maneiras de descobrir isso tudo, né? Ouvindo as pessoas, como a gente está ouvindo a experiência do Daniel e da Dani Duffi, que não deram certo, então, de repente, eu vou evitar. Mas como também saciar a curiosidade daquela pessoa que está começando a ser descolada agora, né? Parece que as pessoas não ouvem muito seus pais. A gente não ouvia muito nossos pais quando falava, calma, tu vai por aí, você vai quebrar a cara. Então, assim, por isso que eu perguntei ao John que tipo de conselho ele dá, entendeu? Que tipo de conselho se dá? Porque tem gente que quer viver isso, tanto que existe a amizade colorida e agora é o pau amigo, pepeca amiga. Porque na minha época também não era o pau amigo, era negócio de trocar o beijo mesmo. Meu Bilal, eu lembro de uma vez que eu fui ficar com essa menina, eu passava sempre por um motorista, e ele ficava esperando o patrão dele para sair. Então, ele ficava 24 horas ali na frente do carro. Eu passava, ficava trocando ideia com ele. Ele falou, e aí, tá pegando a menina ainda? Eu falei, tô. Ele falou assim, já passou a mão no peito dela? Eu falei, não. Ele falou, cara, tem que passar. Eu falei, cara, vou tentar lembrar hoje. Era uma coisa assim, muito infantil, entendeu? Aí, de repente, passam-se os anos e aí o John vem falar de pau amigo, que é uma coisa muito mais, né, profunda, literalmente. Objetiva, né? Muito mais objetiva, de saciar. A pergunta que eu te faço, John, isso vem com a idade, talvez, que o Daniel falou, estou ficando cada vez mais interessado no monocromático. Isso vem com a idade, é uma espécie de sabedoria, é uma espécie de saciar, porque também já viveu, e agora é fácil falar que... Sabe aquele cara que viveu o testemunho do cara que falou, eu bebi, pequei, agora estou com 70 anos, sou de Cristo, agora sou a pessoa boa. Mas ele já viveu aquilo tudo. E tem alguns testemunhos que me atraem mais pelo lado bad da coisa, que a vida é muito mais interessante quando ele comia, todo mundo bebia, fumava, do que quando ele gasta 5 minutos do testemunho dele falando da conversão. Fala, João. Cara,
Eu acho que isso é um problema da liquidez das relações desse tempo, né? Elas vão se tornando cada vez mais líquidas, elas vão se esvaindo pelas nossas mãos, a gente não tem controle mais disso, e a gente vai perdendo, inclusive, o conceito de singularidade, que é ter o outro como alguém importante, como alguém que eu quero cuidar, que eu quero amar. Eu quero me dividir em vários pedacinhos para ser um pouquinho de cada um. E isso é muito ruim para a gente. Eu né? sou de ninguém, eu sou de todo mundo. A gente quer se quebrar em 1000 pedacinhos, né? Tem até uma música do Legião Urbana que chama 1000 Pedaços, muito bonito. Quer se quebrar para poder pertencer a um monte de gente. E isso tem a ver com o tempo que a gente vive, em que as relações são muito líquidas, em que as pessoas não têm apreço umas pelas outras, em que a gente vai perdendo o afeto natural. E eu não estou dizendo que a amizade colorida seja pecado. O que eu estou dizendo é que essa questão de ser muito objetivo, o pau amigo, a pepeca amiga, é por conta desse tempo que a gente está vivendo, que tudo é muito apressado, tudo é muito corrido, a gente não tem tempo para se olhar, a gente não tem mais esse conceito de singularidade em que eu sou importante, o próximo também é importante, o outro também é importante, então a gente vai perdendo o afeto natural. Então pode ser por conta disso também. A verdade é que você tem toda a razão, concordo em tudo, cara, porque tá tudo tão rápido, as coisas estão... Tudo tá ficando tão... A gente tá precisando de usar apelido para tudo. Vai mudando, né? Era amizade colorida, hoje é pau amigo, daqui a pouco é só pau. Tipo, não precisa mais... Do amigo. Nem sabe mais quem é o outro. Nem sabe mais quem é o outro, só é o pau. E isso já acontece hoje em dia. Você nem sabe mais quem é que tá lá e você tá lá. É pelo fetiche em si, pela coisa em si. Você nem está mais se relacionando com ninguém, não tem nem mais amizade, você só está lá. Você só quer pertencer. Como você falou, você vai querendo ter um pedacinho em cada lugar, sentir de tudo. O que o Marrom falou de, cara, fica mais fácil falar porque já vive de tudo, aí do alto da experiência é fácil falar. Não, porque tudo pode piorar. O que eu mais vejo por aí são pessoas que estão errando e por isso pioram mais e querem, inclusive, trazer pessoas para o seu time. Olha como é bom isso aqui, faça também porque eu faço. Então, o que você mais vê hoje aí são os senhores de 70, 80 anos continuando, na minha opinião, a não terem aprendido nada com a experiência. Perdidos, ainda querendo com uma mulher, 50 anos casado, mas ainda fazendo merda pra caralho. Então, a experiência em si não traz sabedoria. O que traz sabedoria para mim é entender realmente que a sua escolha tem que ser uma escolha responsável em favor do outro e de si mesmo. E sempre as pessoas sempre acham que está faltando alguma coisa. Aí eu acho que tudo ficou muito normal, né? Tudo pode, tudo é legal, é bom experimentar tudo. Aí se perdeu os valores, a base, o que realmente é importante. As pessoas esqueceram de se olhar e de cuidar do outro, se cuidar. E aí, eu sou muito descolada, eu sou legal, então eu faço faço tudo com todo mundo. E aí, isso não é o que é legal, isso não é ser bacana, isso não é ser moderno. Eu acho completamente errado. Os valores estão completamente trocados. Eu estou achando vocês um bando de careta. Senhores com as camisas descoladas, uns cenários, entendeu? Com óculos, cabelo arrepiado, esse pastor tem cabelo arrepiado, entendeu? E chega na hora do discurso, um bando de encaretado. Eu, sim, sou um senhor moderno, que acredito nas relações, sejam elas quais forem, de amor, se tiver amor, entendeu? E se as pessoas se suportarem nisso e fizerem disso algo maravilhoso para suas vidas, que seja maravilhoso, inclusive, enquanto dure, porque esse compromisso também da eternidade é uma coisa que cada dia mais esse senhor de idade aqui tem questionado. Então, diante da minha modernidade... A esposa dele está no quarto, trancada. Com certeza ela não outra coisa, né? Com certeza ela não está em casa. Mas não é discurso modernista, não. É só um discurso de entender também a vivência no momento em que ela acontece. Porque quando a amizade colorida acontece de fato e de maneira profunda para duas pessoas, a gente tem que respeitar e olhar pelo ponto de vista da idade, do contexto. É quase que uma hermenêutica, um trabalho de ver quando está sendo dito, por que está sendo dito, que tipo de aflição essa relação está suprindo, que tipo de necessidade essa relação está suprindo, porque, eventualmente, a gente conduz isso sempre na direção do sexo, e nem sempre é só sexo, tem uma porrada de outras possibilidades de encaixe, de pertencimento, de mão estendida, entendeu? De
de estar junto. Tá entendendo o que eu estou querendo falar? Eu acho que isso daí tá para cobrir. De fato, eu achei o discurso de todo mundo muito surpreendente, muito. Não, Mas eu não estou entendendo o que é que a gente falou de errado. A gente só falou que está tudo ok se a pessoa quiser. Não. Mas no meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que o percentual é muito baixo da pessoa que está lá realizada de estar com uma pessoa de vez em quando, superficial. Eu acho que isso é consequência de algum trauma que ela quer esconder, de não se entregar, de não estar com alguém de verdade, entendeu? Não que seja errado, mas eu acho que é consequência de algum trauma. Com certeza, gente, porque todo mundo quer ter alguém. Você falou que achava totalmente errado. Foi sua última frase. Errado. Marrom. Errado. Mas o que ela falou faz todo sentido. O Daniel me defende. Errado você estar em um monte de relacionamento. Isso é errado. Você ter uma amizade colorida não é errado. A moleque piranha marrom pra caraca, velho. Não, mas olha só, o que o Marrom falou faz todo sentido ali no mundo da Cinderela, das princesas da Disney, onde você se envolve com pessoas coloridas que falam com passarinhos andando pela floresta e não tem problema nenhum, não são afetadas pela bruxa-má. Só que a gente está vivendo no mundo real, onde quando você se envolve com qualquer pessoa em qualquer nível relacional que seja, você está correndo um risco grande ali, porque você está fechando contratos sérios ali. E quando envolve sentimento, emoção e frustração de tudo que viveu e projeções de tudo que um dia sonhou, você está falando de uma coisa muito séria. Então, o título é bonitinho, é fofinho, mas as consequências podem ser graves, sim. Então, a consequência da vida, não é isso que eu não entendo. A consequência da vida. Sabe por quê? Porque assim não como é a grave. É a porta de entrada das drogas, a amizade colorida é a porta de entrada do swing. Sacanagem. Brincadeira. mas eu gostei daquela casa de swing de pessoas educadas que a Adriana falou. É aquela que, se um dia eu for, é para aquela que eu vou. Não, Para quem não viu esse programa, assim como faz o Daniel Wills de vez em quando, para quem não viu esse programa, procure a Adriana Nunes falando que... Casa de swing, clickbait, vou fazer um clickbait, Marrom. Que ela foi muito bem tratada numa casa de swing, que foi um dos lugares onde ela achou os maiores lords, e aqui não vai nenhuma zoação em relação à fala da Adriana, porque a gente há de acreditar no que se é dito aqui. Afinal de contas, só traz para o elenco aqui gente que a gente confia nas coisas que fala. Então, esse lugar do julgamento não é nosso, mas todos nós achamos muito engraçado. O John deu o exemplo da pessoa, dá licença, posso comê-la? Eu sei que é sua esposa, um lorde tirando o chapéu. Mas, como disse o velho filósofo, não há tempo para mais nada quando o tempo acaba. Então, esse assunto, eu acho que merece... Só deixa eu dar uma dica para terminar minha fala sobre isso. Pode dar. Leiam esse livro aqui, ó. Leiam esse livro, esse aqui. Sempre pode piorar ou a arte de ser infeliz, de um psicanalista chamado Paul Watzlawick, um austríaco maravilhoso que mostrou para a gente como tudo pode piorar. A gente acha que a gente está achando a solução da nossa vida para matar aquela carenciazinha, quando a gente vê, a gente cavou um buraco muito maior. E aí ele vai mostrando para a gente. É muito gostoso. Você vai lendo o livro, você vai falando assim, nossa, ele me entende, que legal, porra, que eu vou ler. Aí no final das contas ele fala assim para você, pois é. Então, se você concordou com isso tudo, é porque você é a pessoa perfeita para ser infeliz. E aí ele desmonta tudo que ele criou. É um livro fantástico. Assim. Põe aí vale de novo na tela para printar. Põe na tela, Datena. Põe na tela para printar. Ó. Aí. Sempre pode piorar ou a arte de ser infeliz. Tá ótimo. Eu vou ficar com a frase tentando que se melhora, ainda que você erre. Mas eu vou ler esse livro, que hoje nós conseguimos aqui criar desavença, discordância. Concordamos em discordar, como diria o velho sábio do Brooklyn Nine-Nine, chamado... Como é que é o nome dele, Cauê? Jake Peralta. Concordamos em discordar. E essa frase é maravilhosa. É com essa frase que a gente vai para o intervalo comercial.